Shalom, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. O Senhor é Deus, o Senhor é um, Ele é o nosso Deus, a Ele pertencemos. Eu quero neste momento aqui falar com vocês um pouquinho sobre a carreira cristã, a carreira no caminho do eterno, sim. O que é preciso para que nós possamos participar de uma competição, de um concurso, de uma prova, se nós queremos participar? E quando nós entramos numa competição, qual é o nosso objetivo? Nós devemos ter um objetivo para querermos participar de uma competição. E quais são os requisitos que eu preciso ter para mim, em primeiro lugar, poder participar de uma competição? Nós queremos falar sobre isso hoje. Quais os obstáculos que nós encontraremos numa competição e como nós conseguirmos a vitória nesta competição. Só que essa nossa competição que nós queremos falar hoje é a competição para a vida eterna. Sim, competição para recebermos a coroa da vida. Como que fazemos para obtermos esse prêmio? Para obtermos esse prêmio, em primeiro lugar, nós podemos ver na palavra, em 1 Coríntios 9, 24, nos diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Como que eu faço para participar de uma corrida em primeiro lugar? Em primeiro lugar, para mim participar de uma corrida, eu preciso fazer a inscrição. Para mim participar de um concurso, de qualquer coisa que eu queira participar, eu preciso fazer a minha inscrição para participar desse evento. E qual seria a inscrição para mim participar deste evento, desta corrida que queremos falar hoje? Em primeiro lugar, para participarmos desta competição, nós precisamos estar o quê? Na corrida para a vida eterna, para a vida com Deus, para recebermos a coroa da vida. Em primeiro lugar, nós precisamos ter o primeiro requisito, que é a inscrição, e que nesta corrida se chama salvação. Sim. Para nós podermos entrar neste evento, nós precisamos de salvação. E como adquirimos a salvação? De que maneira nós podemos adquirir a salvação? A palavra é bem clara quando nos afirma em João 1,12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sim. Nome de quem? No nome de Yeshua. Então, para nós participarmos desta competição, com este grande prêmio, em primeiro lugar, nós precisamos ser pessoas regeneradas, pessoas lavadas pelo sangue de Yeshua, de Cristo. Pessoas que se arrependeram e deixaram seus pecados para trás. Sim, deixaram seus pecados aos pés da cruz de Cristo. Estas pessoas que largaram, que, como Yeshua mesmo falou, trazei a mim o seu fardo. Sim, nós temos que levar o nosso fardo aos pés de Jesus. E Ele vai levar, Ele já levou esse fardo. É só nós entregarmos para Ele e recebermos a salvação. Sim, mas para isso
nós precisamos chegar aos pés de Jesus, e conforme a palavra que nos afirma, mas a todos quanto o receberam, receber ele, chamar ele para habitar em nosso coração, porque ele está à porta e bate, mas ele não invade. Se eu abrir a porta, ele entrará, ceará comigo e estará comigo. Sim, esse é o primeiro passo para mim poder participar desta corrida. É a salvação, é a minha inscrição, é o meu bilhete de entrada para esta grande corrida. Sim, para mim poder chegar ao grid de largada, eu preciso, o primeiro passo é a salvação. Agora, quando eu recebo a salvação, será que agora acabou por aqui? Eu estou salvo, beleza, tranquilo, não preciso mais nada? Não. Agora é que vai começar o nosso percurso. Sim, e para o nosso percurso nós precisamos estar preparados. Quando nós recebemos a salvação, nós somos como bebês, recém-nascidos. Ainda nós não conseguimos sair, nós precisamos do auxílio de alguém que vai nos levar, vai nos conduzir nos primeiros passos. Sim, e para que nós possamos estar preparados para começar a engatinhar, a andar sozinhos, o que nós precisamos fazer? Logo após a nossa salvação, nós precisamos então nos preparar. E como nós podemos nos preparar para podermos começar a andar sozinhos, sem depender de alguém? Primeiro lugar, para o nosso preparo, sim, nós precisamos, a primeira coisa é a comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Quem que vai nos preparar nesse momento? A partir do momento da salvação, nós temos um treinador. O treinador é esta palavra. É Adonai, é o nosso treinador. Como numa corrida, um atleta precisa de um treinador que o treina, assim também nós precisamos de um treinador. E o nosso treinador é Adonai. E aonde nós temos o que nós precisamos fazer? É na palavra, sim. E a palavra nos afirma, sim, a palavra nos afirma que, em primeiro lugar, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. O que é comunhão com o Senhor? Oração. Oração. Se nós, recém-nascidos, precisamos de oração, se Yeshua, que era alguém que veio da parte de Deus, necessitava de ter comunhão com Adonai, quanto mais nós que, envoltos nas sujeiras deste mundo, fomos tirados dela, para podermos conseguir prosseguir, precisamos muito mais de oração. Yeshua, nós podemos ver que ele orava todos os dias. Ele subia ao monte, ele tirava um tempo e ele tinha comunhão com o Eterno sempre. Quanto mais nós precisamos, a palavra novamente nos fala, nos exorta, nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 5:17, nós podemos ver que Yeshua fala exatamente isso. Nós precisamos, Yeshua, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Eterno, nos fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5:17, 18, orai sem cessar. Se eu quero caminhar, se eu quero começar a engatinhar nesse caminho, em primeiro lugar, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a primeira coisa para mim poder começar a me preparar para andar sozinho é a oração. Orar sem cessar é estar em comunhão com o Eterno.
Não importa, é pedir a Ele força, sabedoria, graça, para nós podermos prosseguir nesta jornada, sim. Dia a dia, pedir que Ele nos acompanhe, que Ele nos oriente em tudo aquilo que fizermos. Sim, nós precisamos pedir isso ao Eterno. Entrar em nosso quarto, lá no individual, no particular, termos comunhão com o nosso Pai Celestial. Em segundo lugar, o que precisamos? Que também a palavra nos afirma. Nós podemos ver isso em Josué 1:8. Queremos pegar Josué 1:8, que nos fala o seguinte. Olha que palavra linda. Em segundo lugar, nós precisamos da leitura da palavra. E aqui, Josué, quando teve que assumir após Moshe, Adonai fala para ele. Aqui nós podemos: não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Ele fala para Josué, que já andava com Moshe e teve acesso a essa palavra que Moshe escreveu, o Pentateuco, sim, a Torá. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Se você fizer isso, qual foi a promessa para Josué? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Para você fazer, para você saber o que você vai fazer. Para você ter um mapa do caminho que você precisa caminhar neste percurso. Você precisa ler esta palavra. E aqui, o que vai fazer se você ler a palavra? Aqui continua esse texto falando. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você fizer isso, você será bem-sucedido no teu percurso, na tua corrida que você iniciou. Sim. Então, nós sabemos que meditar na palavra é algo imprescindível para nós podermos estar preparados para caminharmos, para corrermos esta corrida que nós temos pela nossa frente. Sim, a nossa vida está cheia de coisas escuras e a palavra é luz. A palavra é luz que mostra o que nós precisamos desviar, para onde nós seguirmos, qual a trilha que seguirmos, qual o caminho que vamos prosseguir. Nós dependemos desta palavra para podermos prosseguir. Sim, é a trilha, é o mapa que num percurso existe um mapa, existe a trilha, existe o caminho. Qual é? Aonde eu sei o caminho que eu devo prosseguir para mim chegar ao ponto de chegada? Para mim saber o percurso, o caminho, eu tenho que seguir, ler esta palavra. Sim, a leitura da palavra é imprescindível nesta minha corrida rumo a uma vida, a coroa da vida eterna. Sim. Em terceiro lugar aqui, nós podemos ver que se eu tenho a oração, a comunhão com o sagrado, se eu tenho a leitura da palavra, nós também podemos ver, eu não vou ler aqui, mas Romanos 15:4 também na Brit Hadashah, no Novo Testamento, fala a mesma coisa que nós vimos em Josué, que se nós meditarmos na palavra, a palavra é o caminho que nos faz prosseguirmos nesta jornada, sem perigo de cairmos, de desviarmos do caminho, de
nos perdermos, porque não adianta você fazer uma largada. Se você não souber para onde você vai se desviar do caminho. Sim. Em terceiro lugar, nós precisamos ter comunhão com os irmãos. E é uma ordem do próprio Adonai também. Sim, a palavra nos afirma. Nós podemos ver uma passagem muito linda de Salmos 133, 1, nós podemos ver o que diz em Salmo 133, 1. Quão bom e quão agradável é os irmãos viverem em união. Sim, os irmãos precisam viver em união. E para mim viver em união, por quê também? É agradável, é prazeroso, é edificante, me traz alegria, mas também, como nós podemos ver em 1 João, nós podemos ver em 1 João 1,7, se nós formos ver, também a palavra nos afirma que se nós precisamos, 1 João 1,7 nos diz o seguinte, a epístola de 1 João 1,7 fala o seguinte, se porém andarmos na luz, como ele está na luz. Quem está na luz? Jesus, Yeshua, como ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. Sim, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sim. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não que não vá haver, às vezes, uma diferença entre irmãos na fé. Por quê? Porque irmãos que já têm uma jornada, já estão caminhando, já não estão mais engatinhando e nem sendo carregados. Às vezes o problema está no quê? Aquele que já está numa jornada um pouquinho mais adiante, ao invés de carregar o seu irmão, o critica e o lança fora. Nós devemos nos apoiar, nos auxiliar, porque aqui na sequência desta palavra nos diz, se dissermos, sim, se dissermos que temos comunhão, que temos salvação, que Jesus já nos purificou, que não temos pecado, mas não amarmos, não termos comunhão com o irmão, somos mentirosos. Sim, se dissermos que não temos pecado nenhum e a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, certo? Se eu não estou, eu acho que eu sou perfeito e eu não consigo auxiliar o meu irmão que ainda comete determinadas coisas porque ele ainda não aprendeu. Assim como um bebê suja a fralda, assim nós, ao recebermos, ao entrarmos nessa corrida, nesse percurso, muitas vezes vamos fazer algo que nem sabemos que está errado. Então aqui é necessário, é por isso que é necessária a comunhão com os irmãos. Aquele que conhece um pouquinho mais deve chegar e auxiliar o seu irmão, não condená-lo, mas auxiliá-lo, alertá-lo, iluminar com a sabedoria, ensiná-lo, ensinar esta palavra. Sim, é este o dever e é por isso que nós devemos ter comunhão uns com os irmãos. E é por isso que nós não podemos dizer, não, eu sou santa, não, nós somos santificados à medida que nós prosseguirmos a nossa jornada e à medida que o Eterno vai nos revelando por intermédio da palavra, que é luz, os nossos erros, é que nós podemos começar a lançá-los fora. Sim, é somente assim.
Então todos nós ainda temos algo, muitas coisas que talvez o nosso irmão que já está numa escala maior, já subiu uma escada num degrau maior, ele pode nos estender a mão e nos auxiliar a prosseguirmos e não nos derrubar. Infelizmente, muitas vezes acontece isso, ao invés de estendermos a mão para o irmão, nós o derrubamos. Só que se fizermos isso, o Eterno vai cobrar dessa vida das nossas mãos. Sim, o sangue dessa vida será cobrado de você, de mim, se fizer isso a um irmão, a um desses pequeninos, como Yeshua assim mencionou. Sim, a Bíblia nos ensina e nos manda a termos comunhão uns com os outros. E desta maneira nós vamos começar a poder prosseguir, a caminhar, a andar. Um ao lado do outro, um auxiliando o outro. E quando pudermos já dar os nossos passos sozinhos, ainda vamos enfrentar muitos obstáculos. Sim, e quais são esses obstáculos que nós enfrentamos nesta corrida? Em toda corrida, vamos dizer, em outras escalas, em outro momento, uma corrida de um atleta, numa São Silvestre, uma corrida em qualquer esfera, existem obstáculos no meio do caminho, que se você se ater a eles, você vai cair e você não vai prosseguir. Nesse nosso percurso também existem obstáculos e o próprio Yeshua nos alerta sobre isso. Sim, se nós temos a salvação, estamos com um bom preparo, fazemos oração, leitura da palavra, estudo bíblico, estudo da palavra, temos comunhão com os irmãos, nós podemos já começar a prosseguir andando sozinho, pedindo auxílio dos irmãos, pedindo auxílio do Eterno, estudando esta palavra, mas a nossa corrida não deve ficar só na largada, nós vamos prosseguir. E Yeshua mesmo falou assim, em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus. Se você começou essa jornada e olha para trás, você não está apto. Nós podemos ver um exemplo clássico lá na Torá, da mulher de Ló. Ela já tinha feito o caminho, ela já tinha saído de Sodoma e Gomorra. Ela estava indo com seu esposo e suas filhas, só que ela sentiu saudades, talvez, ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Não sigamos o exemplo da mulher de Ló, mas vamos prosseguir. O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele falou, não olhemos para trás. Quais as coisas que devemos deixar? Nós podemos ver que a mulher de Ló olhou, nós podemos ver aqui, podemos pensar o que será que ela olhou para trás? Por que ela olhou para trás? Talvez as coisas que nos fazem olhar para trás e assim não prosseguirmos rumo à vitória, quais seriam? Eu quero citar neste estudo de hoje, 4 coisas que nos fazem olhar para trás, que são obstáculos para nós prosseguirmos e que muitas vezes nos fazem cair, retroceder e perder a coroa da vida. Sim. Talvez o que a mulher de Ló olhou para trás?
Ela deveria ter amigos, pessoas que lá estavam, mas que não quiseram seguir com ela. Sim, talvez o primeiro obstáculo que nós encontramos na nossa corrida, muitas vezes são nossos amigos, amizades que nós temos. Sim, quando nós temos um encontro com o Eterno, nós começamos uma nova vida. Só que se nossos amigos não estão nesta mesma caminhada, ainda não estão nela, eles estão trilhando um outro caminho. E se eu quero seguir com eles, eu vou abandonar o outro caminho. Quando eu recebo Yeshua, eu entro por um novo caminho. Eu tenho que seguir este caminho aqui. E muitas vezes os nossos amigos não estão ainda seguindo este caminho. Então eu preciso não me afastar totalmente, mas eu não posso mais seguir, fazer as mesmas coisas, como a palavra também nos afirma no Salmo número 1. Sim, no Salmo número 1, a palavra nos afirma algo maravilhoso, mas que muitas vezes é difícil de nós deixarmos. A palavra nos afirma assim no Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sim, eu estava no conselho dos ímpios, mas a partir do momento que eu fiz minha inscrição, que eu tive a minha salvação, eu vou andar no conselho da palavra e não no conselho do mundo. Sim, então eu tenho que, não posso mais andar no conselho, fazer o que as pessoas que não têm Yeshua fazem. Nem todas as coisas que elas fazem está errado, mas muitas coisas não estão de acordo com a palavra do Eterno. Aí, continuando esse versículo, fala assim: não se detém no caminho dos pecadores. Né? Eu não devo seguir o conselho. Para quem você pede conselho quando você está com algum problema? Quem é teu conselheiro? Muitas vezes hoje nós vemos muitas pessoas que servem a esta, né? Seguem esta palavra. Mas daí tá com um problema, vai num psicólogo que não tem nada a ver com isso. E ele vai te dar conselhos que não estão de acordo com a palavra. Alguns podem até estar mais ou menos, mas... E daí você vai seguir um conselho que não é de acordo com esta palavra. E a palavra afirma claramente: não ande no conselho dos ímpios. Se você já serve o Eterno, procure o conselho de um irmão na fé. Procure o conselho de alguém que está num patamar um pouquinho mais acima de você. Ele pode te auxiliar, sim. Não se detém no caminho dos pecadores. Não pare, não escute. Não fique ali, porque uma vez que teu ouvido escutou, muitas vezes você vai guardar no coração e depois você não vai entender por que os problemas vão surgir. Sim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? Alguém que zomba, ri da palavra, ri do irmãozinho, piadas indecentes. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, muitas vezes você vai estar sozinho. É melhor você estar sozinho do que estar sentado na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam daqueles que servem ao Eterno. Se você está servindo ao Eterno e você vai comungar com alguém que está zombando da tua própria fé, algo não está correto aqui. Não. Sim. Podemos ver então, se nós queremos servir ao Eterno, temos que muitas vezes nos afastar
sermos luz, mas não comungarmos, não compartilharmos quando existe escarnecimento, né? Escarnecer da palavra, piadas, conselhos que não estão de acordo com a palavra do Eterno. E assim, se nós seguirmos por este caminho, a nossa luz não vai brilhar. Busque o conselho de alguém sábio da palavra. Não deixe a tua candeia escondida. Sim, você deve fazer essa candeia brilhar. Anuncie para os teus colegas, para os teus amigos. Olha, a partir de hoje eu encontrei Yeshua. E agora eu não vou fazer mais isso. Pelo menos para a minha vida, isso não serve mais. Assim você estará sendo testemunho e luz para aquelas pessoas que ainda necessitam de salvação, de entrar nesta corrida. Sim. Nós temos em segundo lugar outro obstáculo que nós temos na nossa vida, que é o quê? Muitas vezes a nossa família, a nossa própria família. Quando nós chegamos em casa e falamos, olha, eu tive um encontro com Yeshua, às vezes alguém da tua família vai falar assim, olha, é melhor você deixar isso, é bem melhor você ir por esse outro caminho. Mas a palavra também afirma, em Mateus 10:37, sim, a palavra afirma em Mateus 10:37, que quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A palavra afirma claramente, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Podemos ver que, muitas vezes, mesmo dentro da nossa família, nós podemos estar sozinhos. Mas não é por eu estar sozinho que eu vou abandonar o meu amor ao Eterno, porque a palavra afirma, ama a Adonai em primeiro lugar. Sim, o nosso amor primeiro deve ser a Adonai. E a palavra afirma claramente isso. Se nós estamos nesta corrida, muitas vezes vamos ter que não abandonar, como eu falei, não abandonar o amigo, mas também não deixarmos de sermos luz na nossa família e passarmos a viver de uma maneira diferente, sendo luz dentro da nossa família. Agora, se nós continuarmos praticando as mesmas coisas, que luz que nós estaremos refletindo para as pessoas? Não a luz do Eterno, não a luz da palavra. Em terceiro lugar, um terceiro obstáculo que nós temos na nossa corrida, nesse nosso percurso, muitas vezes pode ser o nosso trabalho. Nós podemos ver muitos, na própria palavra, nós podemos ver muitos que largaram. Pedro, Tiago, largaram as redes. Zaqueu mudou a sua maneira no seu trabalho. Aquele que rouba, não roube mais. Tem um texto que nos fala isso exatamente. Em Efésios 4:28 nos diz isso. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Efésios 4:25 nos diz isso. Sim. E nesse próprio texto que eu acabei de ler agora há pouquinho a respeito da família, também nos fala aqui, ó, e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Nós podemos ver que Zaqueu tomou sua cruz, Pedro, Tiago, Mateus, coletor de impostos também, tomou a sua cruz, teve que largar o seu emprego para seguir a Yeshua. Eu não sei o que
o Anacodes vai pedir para você, mas escute a voz dele, escute a voz de Yeshua e siga. Se no teu trabalho você não tem permissão para viver uma vida de acordo, você vai escolher o teu emprego ou a tua vida, ou o teu percurso na vida eterna para chegar à vida eterna? A escolha é sua. Às vezes nós precisamos abandonar o nosso emprego, nem sempre. Geralmente não, mas pelo menos vamos mostrar no nosso trabalho uma diferença. Tudo quanto fizer de fazer de todo o coração como para o Senhor, passe então a fazer o teu trabalho, não para honrar pessoas, mas para honrar o Eterno. Através do teu trabalho, você pode honrar ao Eterno, sim. Faça com alegria. Em quarto lugar, o quarto obstáculo que nós podemos ter no nosso percurso, muitas vezes é a ganância, né? Está relacionado ao trabalho muitas vezes, mas a ganância é um dos obstáculos até maiores que nós temos. O amor pelo dinheiro, o amor pelas riquezas. Nós vemos esse exemplo no jovem rico, que ele, quando chega a Yeshua, nós temos essa passagem, eu não vou ler, mas em Lucas 18, 18 a 30, nós percebemos que um jovem chega, ele está fazendo tudo. Geralmente, Yeshua pede somente isso das pessoas, que façam o que a palavra ensina. Só que Yeshua percebeu naquele jovem que o seu amor pelas riquezas era maior do que seu amor pelo Eterno. Então Yeshua pede, olha, pegue, vende todos os teus bens e dá aos pobres. Mas o seu amor estava maior nas riquezas e ele abandona Yeshua e vai embora triste. Pelas riquezas, ele perdeu a vida. Ele teve uma vida feliz durante um período que nós temos enquanto estamos nesta casa. Esta casa que precisa de riquezas. O meu espírito, a minha alma, não. O meu corpo é que precisa de riquezas para ser mantido, para várias coisas. Mas aquilo que é eterno não precisa, porque o nosso corpo é pó e ao pó tornará. Sim. Jesus também falou, falando nisso, Jesus pegou e falou o quê? Em Mateus 6, 19 a 21, Yeshua fala assim, que o amor às riquezas, como ele fala ao jovem rico aqui, ele fala aqui, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o teu coração? O coração desse jovem estava no seu tesouro. E Yeshua vai cobrar de você, ele quer que você tenha o amor primeiro a ele. As riquezas não são erradas, desde que você não coloque o primeiro amor nelas. E você saiba se desprender delas, saiba usá-las de uma maneira útil para você ter tesouros no céu. Sim, e não aqui. Porque aqui, como nós lemos, elas não vão durar, não. Sim. Devemos confiar no Senhor. Muitas vezes, por causa das nossas riquezas, nós deixamos de confiar no Senhor. Devemos confiar no Senhor, que Ele suprirá todas as nossas necessidades e que Ele conhece as aflições do justo. E que se nós o buscarmos, em primeiro lugar,
todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nos diz logo em seguida desse texto, logo em Mateus 6,33, fala exatamente isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas, vestimentas, comida, moradia, tudo o que você precisa, o Eterno te acrescentará. Ele te concederá. Ele te concederá saúde, sabedoria, emprego, para você sustentar a você e a sua família, sim. Como podemos ver, há muitos obstáculos na vida, no nosso percurso rumo à eternidade. Mas podemos confiar que em Cristo somos mais do que vencedores. Sim, em Cristo somos mais do que vencedores. O nosso coração, o nosso ser deseja e obedece à sua vontade? Se faz isso, nenhum desses obstáculos nos será empecilho para nós prosseguirmos e chegarmos ao final da nossa corrida e recebermos a coroa que está preparada para nós. Nem os amigos, nem a família, nem o emprego, nem o dinheiro, nem a ganância, nem vários outros obstáculos que encontraremos no nosso caminho nos poderão tirar desta grande corrida. Prossigamos. Mas qual um dos outros? Agora eu quero falar qual é o segredo de termos vitória nesta corrida. Nós vimos vários obstáculos, nós vimos o preparo, né, que é oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, os obstáculos, muitas vezes amigos, família, pode ser o nosso trabalho, pode ser a ganância, o amor ao dinheiro, mas nada disso faz ser empecilho se nós tivermos esse segredo, que é a perseverança. O segredo de alcançarmos a vitória é a perseverança e a fidelidade a esta palavra. Sim. Nos mantermos com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. A partir do momento da largada desta corrida, continuemos, seguimos avante, sem olhar para os lados. Prossigamos. Sim, muitos correm, abandonam a corrida no caminho. Não façamos isso. Não. Vamos prosseguir correndo de tal maneira que alcançaremos o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? A coroa da vida, sim. Com os nossos olhos fitos em Cristo, que está a nossa espera lá no final da corrida. Ele está com seus braços abertos, sim, para nos abraçar, para nos conduzir ao Pai, sim, ao final desta corrida. Yeshua está à nossa espera. Que possamos chegar, que possamos prosseguir e possamos ser felizes. Por quê? Porque a palavra também nos afirma que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantas pessoas nós encontramos na palavra que já seguiram? Nós vemos em Hebreus, sim, Hebreus 11, nós vemos o exemplo de muitos heróis da fé. E na sequência, no capítulo 12, versículo 1 e parte do 2, nos fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, heróis da fé que foram nessa corrida e que venceram e chegaram ao final, recebendo a coroa da vida. Nós temos esse testemunho aqui na própria palavra, sim. Desembaraçando-nos de todo o peso
e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Yeshua. Ele é o autor, ele é o consumador, é ele que fez a primeira corrida e venceu e nos deu o exemplo e que está lá, ó, pegando na nossa mão quando nós pedimos. Sim, pegando na nossa mão quando nós pedimos, para que nós possamos prosseguir neste caminho, sim. Se você já iniciou esta corrida, seja fiel e perseverante, não tema nada, mas prossiga. E você tem uma promessa maravilhosa que o Senhor te deu. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, nos diz Apocalipse 3:10. Também Tiago 1:12 nos fala: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Adonai prometeu aos que o amam. Você é uma dessas pessoas que ama Adonai? Prossiga com perseverança, siga avante, sim. E se você ainda não começou esta corrida, comece hoje, aceitando Yeshua no teu coração, pedindo para que ele venha habitar com você. Faça isso. Agora, se você estava nessa caminhada e por algum momento, por algum obstáculo, você deixou, largou, foi por um outro caminho, retorne, volte. Sim, recomece novamente e terá esta recompensa maravilhosa ao final desta corrida, a coroa da vida. Sim, que possamos, que sejamos fiéis e que possamos correr com perseverança e a vitória nós alcançaremos. Sim, que você também possa alcançar essa vitória e receber a recompensa que é a coroa da vida, que o Eterno tem preparado para ti. Sim, ele tem algo maravilhoso e Yeshua está lá na tua chegada. Quando tu chegares lá, no final desta corrida, ele está de braços abertos para te receber e te entregar a coroa da vida, essa recompensa que receberá todo aquele que prosseguir, como a palavra nos ensina, como Apocalipse fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Baruch atah Adonai. Amém, amém, amém.